Shalom, queridos, leitura bíblica. Hoje, dia 5 de abril, e o nosso texto está no livro de Levítico, no capítulo 8. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma Arão e a seus filhos com ele, e as vestes e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação ajuntou-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água, e lhes vestiu a túnica, cingiu-o com o cinto, e pôs sobre ele o manto. Também pôs sobre ele o éfode, e cingiu-o com o cinto lavrado do éfode, e o apertou com ele. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral urim e tumim, e pôs a mitra sobre a sua cabeça, e na mitra, diante do seu rosto, pôs a lâmina de ouro, a coroa de santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção, e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o santificou, e dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e a sua base, para santificá-los. Depois derramou-o do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para santificá-lo. Também fez Moisés chegar os filhos de Arão e vestiu-lhes as túnicas e cingiu-os com o cinto e apertou-lhes as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o novilho da expiação do pecado. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado, e o degolou. E Moisés tomou o sangue e pôs dele, com o seu dedo, sobre as pontas do altar em redor, e expiou o altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar e o santificou, para fazer expiação por ele. Depois tomou toda a gordura que está na fressura, e o redenho do fígado, e os 2 rins e a sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho com o seu couro e a sua carne, e o seu esterco queimou com fogo, fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e o degolou. E Moisés espargiu o sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços, e Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura, porém a fressura e as pernas lavou com água. E Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar, holocausto de cheiro suave, uma oferta queimada era ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e o degolou. E Moisés tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, e Moisés pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. E Moisés espargiu o resto do sangue sobre o altar em redor. Tomou a gordura e a cauda, e toda a gordura que está na fressura, e o redenho do fígado, ambos os rins, a sua gordura, e a espádua à direita. Também do cesto dos pães asmos, que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmo e um bolo de pão azeitado, e um coscorão, e os pôs sobre a gordura e sobre a espádua à direita. Tudo isso pôs nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e os moveu por oferta de movimento perante o Senhor. Depois Moisés tomou-os das suas mãos e os queimou no altar sobre o holocausto. Essas foram uma oferta da consagração, por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Tomou Moisés o peito e moveu-o por oferta de movimento perante o Senhor. Aquela foi a porção de Moisés, do carneiro da consagração, como o Senhor ordenara a Moisés. Também Moisés tomou do azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar e o espargiu sobre Arão e sobre as suas vestes e sobre os seus filhos e sobre as vestes dos seus filhos com ele, e santificou a Arão e as suas vestes, e os seus filhos e as suas vestes dos seus filhos com ele. E Moisés disse a Arão e a seus filhos: Cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali a comei com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão.
Mas o que sobejar da carne e do pão queimareis com fogo. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração. Porquanto por 7 dias o Senhor vos consagrará. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenara se fizesse, para expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação dia e noite, por 7 dias, e fareis a guarda do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Livro de Salmos, Salmo de número 9. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo, porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram, e pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa, tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo, consumaram-se as assolações. Tu arrasaste as cidades e a tua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, anunciai entre os povos os seus feitos, pois inquire no derramamento de sangue e lembra-se dele. Não se esquece do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Vê como me fazem sofrer aqueles que me aborrecem. Tu que me levantas das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores às portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação. As nações precipitaram-se na cova que abriram, na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado ficou o ímpio nos seus próprios feitos. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres se malogrará perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgadas as nações perante a tua face. Tu os pões em medo, Senhor, para que saibam as nações que são constituídas por meros homens. Livro de Provérbios, capítulo 23. Quando te assentares a comer com o governador, atenta bem para o que se te pôs diante, e põe uma faca à tua garganta se és homem glutão. Não cobices os seus manjares gostosos, porque são pão de mentiras. Não te canses para enriqueceres, dá de mão a tua própria sabedoria. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada? Porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como águia. Não comas o pão daquele que tem os olhos malignos, nem cobices os seus manjares gostosos, porque como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Vomitarias o bocado que comeste e perderias as tuas suaves palavras. Não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não removas os limites antigos, nem entres na herdade dos órfãos, porque o seu Redentor é forte, ele pleiteará a sua causa contra ti. Aplica a disciplina ao teu coração e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio, e exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, sê no temor do Senhor todo dia, porque deveras há um bom fim, e não será malograda a tua esperança. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, dirige o caminho o teu coração. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas.
Ouve a teu pai que te gerou, não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas, sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Grandemente se te regozijará o pai do justo, e o que gerar a um sábio se alegrará nele. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te gerou. Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos, porque cova profunda é a prostituta e poço estreito a estranha. Também ela, como um salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os iníquos. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim, morderá como a cobra e o basilisco picará. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. Serás como que dorme no meio do mar e como que dorme no topo do mastro, e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-la outra vez. Amém, queridos? Os nossos textos de hoje, então, nós vimos aqui em Levítico 8 sobre a lavagem, a purificação e a consagração dos sacerdotes, mas no nosso tempo somos lavados pela palavra de Deus, somos purificados pelo sangue de Jesus e somos consagrados, ungidos pelo Espírito Santo, para sermos os sacerdotes do nosso tempo. Então, que nós possamos mergulhar nesse Deus triuno, na sua palavra, no sangue de Jesus e na unção do Espírito. Salmo 9, nós entendemos que Deus permanece no seu trono com toda a eternidade, eternamente reinando. Então, não devemos nos preocupar, seja qual for a situação, a circunstância, seja qual for a tribulação, o Senhor permanece reinando com autoridade sobre todos. E Provérbios 23, vemos que muitos conselhos preciosos, inclusive sobre a bebedice, né? Um vício tão difícil de se lidar e tudo. Mas nos nossos contextos atuais, o que eu quero trazer é o versículo 18, que diz que haverá um bom futuro e a nossa esperança não será frustrada. Por isso, diante de qualquer preocupação com o dia de amanhã, lembre-se que Deus promete bom futuro e há esperança. Nós precisamos apenas confiar no Senhor e andar nos seus bons caminhos. Amém? Vamos orar? Pai santo, bendito, fiel, justo, nós te louvamos, te bendizemos pelo seu amor, a sua misericórdia, que são nossas companheiras e que diariamente tem nos guardado e nos livrado. Te bendizemos, Pai, clamamos a Ti que nos ensine a andar por caminhos retos, Senhor. Ensine-nos a fazer boas escolhas, ensine-nos, Senhor, a confiar que há esperança, há futuro em Ti. Que o Senhor permanece assentado no teu trono, reinando soberano, sem que nada o faça desviar dos teus propósitos e dos teus planos perfeitos. E que nos dias de hoje, Pai, sejamos os representantes do Senhor, os sacerdotes eleitos por Ti, lavados pela Tua palavra, purificados pelo sangue de Jesus e ungidos com a presença do Teu Santo Espírito. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Shalom!